Seja muito bem-vindo ao Brasil, o país onde o sol é de graça, mas a energia para aproveitar ele custa uma fortuna. Onde ter internet é essencial, mas parece que você está financiando um satélite inteiro para assistir um vídeo sem travar. Onde pagar as contas virou um esporte radical. E cada boleto é uma prova de resistência. Pagar conta no Brasil é quase um ritual nacional. Todo mês, milhões de brasileiros participam dessa cerimônia sagrada chamada fechamento do orçamento. É aquele momento em que você abre o aplicativo do banco, olha o saldo, vê os boletos e pensa: meu Deus, quem autorizou eu ser adulto? E o mais irônico é que ninguém te prepara para isso. A escola te ensina a calcular o volume da esfera, mas não te explica como sobreviver ao valor da conta de luz. Te fazem decorar a tabela periódica, mas não te dizem por que a tarifa da energia sobe mais rápido que o mercúrio no termômetro. No Brasil, até o básico virou luxo. Tomar banho quente é um privilégio. Ligar o ar-condicionado é um ato de coragem. E abrir o chuveiro por mais de 5 minutos é praticamente uma ousadia econômica. Cada lâmpada acesa é um lembrete silencioso de que a próxima fatura vai doer mais que términos sem aviso. E não para por aí, vem a internet. A internet. A rede que conecta o mundo, mas desconecta o seu orçamento. Você paga caro por um plano que promete velocidade da luz, mas entrega a lentidão de uma tartaruga gripada. E se reclamar, ainda te dizem para reiniciar o roteador, como se o problema fosse o botão e não o sistema inteiro. Mas o verdadeiro golpe vem do plano de saúde. Porque nesse país, ficar doente é luxo. O brasileiro trabalha para pagar o plano, reza para não precisar usar, e quando usa, descobre que não cobre. É quase um plano de esperança. Você paga para continuar acreditando que um dia vai ser atendido. A ironia é que todos esses serviços, luz, internet, saúde, são vendidos como essenciais. Só esqueceram de avisar que o essencial no Brasil custa caro demais para ser básico. E o povo segue pagando, mês após mês, com a paciência de um santo e o bolso de um sofredor. Cada fatura é uma crônica da desigualdade. Um lembrete de que viver com dignidade aqui não é direito, é conquista. O brasileiro não vive, ele administra o caos. Divide, parcela, renegocia e ainda agradece quando a conta vem só um pouquinho, mais cara que o mês passado. E no fim, a gente até ri, porque rir é mais barato que pagar. E enquanto o país cobra caro pelo mínimo, o brasileiro paga caro para continuar acreditando que o mínimo ainda é possível. No Brasil, o básico virou item de luxo. É quase poético. Se não fosse trágico. Ter energia elétrica, internet e um plano de saúde não é mais sobre conforto, é sobre sobrevivência. E a cada mês, o boleto chega com aquele lembrete sutil de que a vida adulta é um sistema de assinatura e o preço da renovação só aumenta. Pega a conta de luz, por exemplo. Você liga uma lâmpada e sente culpa. Liga o chuveiro e sente medo. Liga o ar-condicionado e sente arrependimento. É uma montanha-russa emocional alimentada por quilowatts. No fim do mês, a fatura vem e parece uma redação do Enem, cheia de números, difícil de entender e com um resultado que te faz questionar suas escolhas de vida. E o mais curioso é que o brasileiro virou especialista em estratégias de guerra para economizar energia. Toma banho de 3 minutos, desliga a luz até do corredor e usa ventilador só quando o calor ameaça virar febre. Tudo para não ter que vender o rim para pagar a conta da concessionária. Mas se a luz é cara, a internet é pior. Porque você precisa dela para tudo. Trabalhar, estudar, pedir comida, reclamar da própria internet. E ainda assim, ela falha mais que promessa de político em campanha. Você paga caro para ver a tela travar bem na hora da reunião e ainda ouve do suporte que o problema é a sua conexão interna. A verdade é que o brasileiro vive conectado, mas desconectado da lógica. Como pode um país que se gaba de ser digital cobrar um preço analógico por algo tão básico? Aqui, fibra óptica parece feita de ouro. E o Wi-Fi bom é tratado como herança de família. E quando o assunto é plano de saúde,
a ironia atinge outro nível. O nome já diz plano de saúde. Só esqueceram de avisar que não garante nem saúde nem plano. Você paga todo mês, reza para não precisar e, quando precisa, descobre que a consulta com o especialista demora mais que o tempo médio de recuperação natural. No Brasil, adoecer é uma escolha financeira. Você pesa se vale mais a pena ir ao hospital ou deixar o corpo resolver sozinho. E se decidir ir, prepare o bolso, porque a saúde aqui é um produto de luxo, vendido com parcelas e juros emocionais. Enquanto isso, o custo de tudo sobe como se a inflação tivesse feito um curso de CrossFit. Energia aumenta, internet reajusta, e o plano de saúde dobra de preço como se o brasileiro tivesse ganhado um novo rim de brinde. Mas o salário, esse fica parado, olhando para tudo de longe como um espectador na arquibancada da economia. A grande ironia é que o país que se orgulha de ser tropical e abençoado por Deus cobra caro para existir. E o cidadão comum paga, com boleto, suor e sarcasmo, para continuar no jogo. Todo mês no Brasil começa igual. O som do Pix de entrada traz uma breve sensação de vitória. Uma música celestial ecoa na mente. Até que, segundos depois, os boletos aparecem marchando como um exército. É uma coreografia cruel. O salário cai, as contas levantam e no final da dança, quem some é o dinheiro. O brasileiro vive o ciclo da sobrevivência. Trabalha para pagar o básico. Sobrevive para continuar trabalhando. É um loop infinito, tipo série da Netflix que ninguém pediu para renovar. A diferença é que nessa história, o final feliz nunca chega, porque sempre tem um débito automático esperando nos créditos. O ritual é o mesmo. Primeiro vem a energia, depois o aluguel, o plano de saúde, a internet. E quando o trabalhador acha que acabou, o cartão de crédito aparece, rindo de canto, lembrando da pizza inofensiva de sexta passada. E assim seguimos, com o salário derretendo em tempo real, como um picolé esquecido no asfalto de 40 disquiderbas. O brasileiro aprendeu a fazer malabarismo financeiro sem nunca ter feito curso de circo. Divide conta em 3 cartões, parcela até o pão de queijo e confia que de algum jeito o mês vai dar certo. Mas o mais curioso é que a gente normalizou isso. É comum ouvir alguém dizer, pelo menos consegui pagar tudo, como se o simples ato de quitar o básico fosse uma façanha digna de troféu. E talvez seja mesmo um Oscar da resistência econômica para quem conseguiu sobreviver ao Brasil com luz acesa, Wi-Fi ligado e plano de saúde ativo. Enquanto isso, a publicidade não ajuda. Ela mostra a família sorrindo com suas casas iluminadas, assistindo streaming em 4K e jantando salmão grelhado, como se a conta de luz fosse simbólica e a internet ilimitada viesse com brinde. A realidade, claro, é outra. A TV é velha, o Wi-Fi cai toda hora e o jantar é ovo, porque carne virou lembrança de um passado distante. E o governo? Cada um que entra promete reduzir o custo de vida. Mas, curiosamente, o único custo que realmente diminui é o da paciência do povo. A tarifa sobe, o reajuste vem e a gente continua pagando caro para continuar vivo. O ciclo da sobrevivência virou modo de vida. Trabalhar, pagar, repetir. Não existe qualidade de vida, só possibilidade de sobrevivência. E o pior, a sociedade já aceita isso com uma resignação quase poética. É o Brasil, né? Dizem, como se o país fosse uma entidade que cobra aluguel para você existir dentro dele. Mas a pergunta que fica é, até quando o básico vai custar tanto? Até quando viver com dignidade será tratado como luxo? No fundo, o brasileiro não quer muito. Só quer abrir o chuveiro sem culpa, assistir a um filme sem medo do Wi-Fi cair e dormir tranquilo sabendo que o boleto não vai acordá-lo de madrugada. Ter conforto no Brasil virou uma espécie de pecado moderno. Ter luz, internet e um plano de saúde é quase um ato de ostentação. O problema é que não dá para viver sem eles, e o preço que se paga por tentar viver com o mínimo de dignidade é brutal. Todo mundo fala em qualidade de vida, mas ninguém comenta o custo psicológico de mantê-la.
A energia sobe, o plano aumenta, a internet falha e o trabalhador sente o peso invisível disso tudo, a exaustão. Ele não percebe, mas está cansado de pagar caro para não viver bem. É o drama silencioso das classes médias e baixas. As contas consomem o corpo, a mente e o ânimo. Cada boleto é uma lembrança cruel de que o sistema foi feito para sugar até o último centavo de quem produz e nunca de quem lucra. Você já reparou como a fatura da luz vem cada vez mais detalhada? Como se fosse um mistério a ser decifrado por um arqueólogo? Tem taxa de bandeira, taxa de transmissão, taxa de distribuição. E no fim, a única coisa que não vem discriminada é a vergonha de pagar tanto por um serviço que falha quando chove. E o plano de saúde? É quase uma assinatura de esperança. O brasileiro paga caro para não precisar usar. Porque se usar, a burocracia o mata antes da doença. O sistema público não funciona. O privado explora. E o resultado é o mesmo. Um país onde cuidar da saúde virou privilégio. A internet, então, é outro golpe de mestre. Vendem fibra óptica de alta velocidade, mas a conexão cai mais que a fé na política. Mesmo assim, o valor aumenta religiosamente a cada mês, talvez para financiar os anúncios que dizem "navegue sem limites". O brasileiro vive no dilema de escolher o que cortar. É a lógica do sufoco. Se paga a luz, atrasa o plano. Se paga o plano, cancela o streaming. Se paga o streaming, falta para o mercado. E mesmo assim, ele sorri, posta um meme e segue o jogo. Porque o humor virou a válvula de escape nacional. Mas a ironia é cruel. Quanto mais o povo trabalha, mais caro o básico se torna. O conforto se transforma em fardo, e a sensação é de estar carregando o país nas costas, enquanto o país aumenta o peso todo mês. Afinal, o que é o conforto no Brasil? É abrir a geladeira e ver algo além de água e margarina. É ter luz sem medo do corte. É poder assistir a um filme sem calcular o quanto aquilo custará no final do mês. Coisas simples, que em qualquer outro lugar do mundo seriam normais, aqui são tratadas como conquistas. E assim seguimos, cansados, endividados e ainda chamados de consumidores satisfeitos nas propagandas. No fundo, o brasileiro aprendeu a sobreviver em modo econômico, tentando viver num país onde o conforto cobra juros, a dignidade tem taxa e até a esperança vem parcelada. Todo mês, o brasileiro sobe ao palco do drama doméstico mais encenado do país, o Teatro das Contas. É aquele espetáculo em que o protagonista, o trabalhador, precisa fazer milagres financeiros para fechar o mês sem ser engolido pelo vermelho. A cena se repete. A mesa da cozinha vira planilha, os boletos formam o elenco de vilões e o herói da história segura a calculadora como se fosse uma arma de defesa. De um lado, energia, água, internet e aluguel. Do outro, o salário, o coadjuvante que sempre entra em cena atrasado e com menos fala. O roteiro é simples. Ele faz contas, risca valores, suspira, toma café e volta a recalcular. Cada decisão é uma escolha dolorosa. Paga a luz ou a internet? Compra o gás ou o remédio? Cancela o streaming ou cancela o jantar de domingo? É um drama digno de Oscar. Só que o prêmio é continuar sobrevivendo mais 30 dias. O público é exigente. Filhos, companheiros, boletos e credores. Todos assistem atentos, esperando o desfecho da peça. E o ator principal, mesmo esgotado, improvisa. Porque brasileiro bom é aquele que transforma tragédia em comédia. E ainda ri do próprio desespero. No segundo ato entram os vilões invisíveis, a inflação e os reajustes. Eles não aparecem no palco, mas manipulam tudo por trás das cortinas. A conta de luz sobe, o plano aumenta, o supermercado encarece e o público nem percebe o truque, até o salário virar pó. E quando o desespero chega, o artista do lar precisa se reinventar. É nessa hora que o brasileiro mostra seu talento. Vira roteirista, editor e mágico. Cria novas estratégias de sobrevivência, como pagar a conta da energia no crédito, o crédito com o cheque especial e o cheque com o 13º que ainda nem veio. A plateia chama isso de gambiarra, mas aqui é tática de sobrevivência.
O país ensina finanças práticas sem precisar de faculdade. Todo mês é uma aula. Como esticar o dinheiro até o fim do mês. Como fingir que não viu o boleto do cartão. Como lidar com o atendente da concessionária sem perder a compostura. No terceiro ato vem o humor, porque sem ele, ninguém aguenta. O brasileiro faz piada da própria desgraça. A conta de luz tá tão cara que tô pensando em morar no escuro. E transforma o caos em cultura. É o dom de um povo que aprendeu a rir para não chorar. Mas o final da peça é sempre o mesmo. O herói sobrevive, mas sai exausto. A conta foi paga, o débito caiu, o saldo ficou negativo e o espetáculo recomeça no mês seguinte. Um ciclo sem aplausos, sem descanso e sem final feliz. No fundo, o Teatro das Contas é o retrato mais fiel do Brasil real, onde o talento não é viver bem, mas continuar de pé, onde cada trabalhador é ator, roteirista e produtor de uma história que nunca termina, mas que de algum jeito sempre continua. O brasileiro é o único ser humano do planeta que transforma a crise em arte. Quando o dinheiro acaba, nasce a criatividade. É o verdadeiro mestre do improviso financeiro, um ilusionista que faz desaparecer contas e reaparecer esperança, mesmo com o bolso vazio. Na falta de aumento, ele inventa o aumento invisível. Corta o plano de TV, cancela o aplicativo de entrega e diz para si mesmo que está mudando o estilo de vida. É o famoso minimalismo forçado, versão tupiniquim do viver com menos, só que sem opção de escolha. E quando o salário não dá, ele ativa o modo sobrevivência extrema. É aí que surgem os truques. Pagar o cartão com outro cartão, negociar a conta de luz como se fosse um sequestro. Eu pago metade agora e o resto quando o 13º sair fechado? Ou parcelar o boleto da internet em 3 vezes, para continuar reclamando dela nas redes sociais. Os truques variam, mas o talento é o mesmo. Equilibrar-se entre a necessidade e o desespero. Todo brasileiro tem um MBA em Engenharia Financeira do Improviso. Sabe calcular mentalmente se dá para cozinhar arroz com água fria para economizar gás. Sabe o preço da gasolina de memória e tem o dom de encontrar promoção até em farmácia. E no meio disso tudo, nasce a fé. Não a fé religiosa, essa já vem de fábrica, mas a fé econômica. Aquela esperança quase mística de que mês que vem melhora, mesmo sabendo que o mês que vem é só o clone do mês atual, com os mesmos boletos e os mesmos juros. A cada ciclo de contas, o brasileiro cria rituais. Tem o dia do boleto, quando o silêncio invade a casa e ninguém ousa abrir o aplicativo do banco. Tem o Festival da Transferência, onde se faz uma corrente espiritual para que o Pix caia antes do débito automático. E tem o Milagre da Negociação, quando o atendente diz que pode parcelar em 12 vezes, e você quase chora de emoção, não por alívio, mas por exaustão. O brasileiro vive na corda bamba do orçamento, mas com o equilíbrio de um artista de circo. Aprendeu a lidar com o caos como quem dança. Sabe que não dá para vencer o sistema, então dribla. Sabe que não dá para viver de luxo, então transforma o básico em vitória. Paguei todas as contas esse mês. Vira conquista nacional. Motivo para abrir uma latinha e brindar o nada. Mas o que mais impressiona é a criatividade social. Cada brasileiro vira especialista em economizar. O banho cronometrado de 3 minutos, o ventilador no lugar do ar-condicionado, o modo vela quando a conta de luz assusta. Até o churrasco virou evento de economia colaborativa. Cada um leva um pedaço e a amizade vira tempero. E no meio da dificuldade surge o humor, a defesa mais poderosa. Porque rir das próprias contas é a maneira mais saudável de continuar pagando. O brasileiro é capaz de fazer meme com a própria fatura e transformar tragédia em tweet viral. É o único povo do mundo que encara a crise com ironia e ainda faz piada dizendo: pelo menos o boleto vem pontual, porque responsabilidade ele tem. Esses truques não são apenas jeitos de sobreviver. São formas de resistência. Uma forma silenciosa de gritar: eu ainda tô aqui. Porque no Brasil,
O ato de continuar existindo é, por si só, um protesto. E assim, entre gambiarras e gargalhadas, o brasileiro segue. Criando saídas onde não há portas, acendendo velas onde não há luz e acreditando de alguma forma que ainda vai dar certo. Porque se tem uma coisa que nunca falta por aqui, é má coragem para tentar de novo. Mesmo sabendo que a conta seguinte já está esperando. No fim das contas, literalmente, o brasileiro descobre que a maior despesa da vida não é a conta de luz, nem o aluguel, nem o plano de saúde. É preço de resistir. Resistir a um sistema que cobra caro para existir, que transforma o básico em luxo e o esforço em punição. Cada boleto pago é mais do que uma transação. É uma confissão silenciosa de cansaço. É o trabalhador dizendo, eu ainda tô aqui, mesmo com o corpo exausto e o bolso vazio. É o grito calado de quem sabe que vive num país onde sobreviver custa mais do que viver. A resistência tem cheiro de café requentado e som de notificação bancária. Tem o peso da fatura e o gosto amargo da conta que venceu antes do salário cair. E ainda assim, o brasileiro resiste. Levanta cedo, pega 2 ônibus, trabalha o dobro e volta para casa com o mesmo sorriso cansado. Aquele que esconde a matemática impossível do dia a dia. A vida moderna transformou o ato de pagar contas em símbolo de responsabilidade, quando na verdade é um exercício de submissão ao caos. Você paga para morar, paga para se locomover, paga para se alimentar, paga para se comunicar. E o pior, paga para continuar devendo. É como correr em uma esteira sem fim, tentando alcançar o equilíbrio financeiro que a inflação empurra para longe a cada mês. Mas o brasileiro de teimoso segue acreditando. Acredita que um dia o boleto vai diminuir, que o salário vai aumentar, que o país vai melhorar. E talvez essa crença, por mais ingênua que pareça, seja o que mantém o país de pé. Porque sem ela, o Brasil parava. Literalmente. A resistência é uma herança genética. Vem dos avós que pagavam conta na lotérica e diziam Deus proverá. Vem dos pais que cortavam o lazer para garantir o arroz e chega aos filhos que pagam streaming parcelado e chamam isso de descanso. Mas essa força tem um custo. O brasileiro vive com o coração apertado, a ansiedade parcelada e a esperança em débito automático. O corpo aguenta, o bolso não. E a alma vai se adaptando ao aperto, como quem se acostuma com um sapato que machuca só para não andar descalço. No final, a verdadeira tragédia não é pagar caro. É aceitar o caro como normal. É achar que o país sempre foi assim e que o sofrimento é parte do contrato social. Mas não é. O problema é que, enquanto o povo tenta sobreviver, o sistema aprende a lucrar com a resistência. E ainda assim, o brasileiro não desiste. Mesmo cansado, ele continua pagando, tentando, sonhando. Porque se tem algo que o Brasil ensina com perfeição, é a arte de continuar mesmo quando tudo diz para parar. E no final de cada mês, quando a última conta é paga e o saldo bancário fica negativo, o brasileiro respira fundo e diz, pelo menos acabou, mas não acabou. As contas só dormem um pouco e acordam antes do sol, famintas, prontas para devorar o próximo salário. Viver no Brasil é como morar dentro de uma fatura que se renova automaticamente. O ciclo é previsível. O boleto vence, o salário cai, o dinheiro some e o desespero se repete. A rotina é tão precisa que podia ser musical. Crédito, débito, juros, reajuste. Uma sinfonia do sufoco moderno. E ainda chamam isso de vida adulta. Como se ser responsável fosse o mesmo que ser eternamente endividado. Como se maturidade financeira fosse sinônimo de suportar abuso econômico com um sorriso no rosto e planilha no Excel. O brasileiro aprendeu a pagar caro por tudo, até pelo que deveria ser de graça. Paga por segurança porque não confia na rua. Paga por saúde porque o SUS está lotado. Paga por educação porque a escola pública não dá conta. Paga a internet para reclamar do governo e luz para poder enxergar o boleto que veio mais alto. É o país onde ao viver custa caro, mas morrer também não sai de graça. E no meio disso tudo, vem a pergunta que ninguém quer encarar. Por que a gente aceita tanto? Talvez porque o brasileiro tenha virado especialista em se adaptar. Aprendeu a rir da própria tragédia, a parcelar a paciência e a transformar o desespero em piada. É o único povo do mundo que olha para a conta de energia e diz, bom, pelo menos ainda não cortaram. Mas o riso é defesa, porque no fundo todo mundo sabe que pagar caro é a forma moderna de punição por existir.
A conta alta virou o lembrete diário de que você é pequeno demais para brigar e grande o suficiente para bancar o colapso. E o mais cruel é que o sistema funciona. Todo mês, o brasileiro paga. Atrasado, suando, reclamando, mas paga. E é isso que mantém a engrenagem girando. É um pacto silencioso entre o povo e o absurdo. Eu continuo te pagando e você finge que eu tô vivendo. No fim, sobra só o cansaço e uma ironia amarga. No Brasil, o boleto é mais pontual que o salário. E os juros é mais fiel que qualquer relacionamento. Mas ei, se você chegou até aqui, parabéns. Você sobreviveu mais um mês, mais um ciclo, mais uma avalanche de absurdos. E por isso, merece o mínimo. Rir disso tudo junto comigo.